Bom dia, pessoal! Na última aula que nós falamos do Império Bizantino, nós terminamos o conteúdo da nossa apostila 1. Por isso, a partir de hoje, vamos começar a apostila 2. Qual é o problema quando passamos de uma apostila para outra apostila? Aquela confusão no tempo que a apostila desse ano resolveu fazer de ficar dando pulos de história 1 para história 2. Então a gente estava falando de Idade Média, dos cristãos na Idade Média, dos bizantinos, dos árabes, e agora, de repente, nós voltamos lá para a Grécia Antiga, porque a gente foi para a História 1. Para não se perder nesta bagunça do tempo, para a gente organizar a nossa mente de forma temporal, observem a linha do tempo que vai aparecer aí na tela. No primeiro bimestre, em História 1, nós estávamos ali na região bege, Egito, Mesopotâmia, Fenícios e assim por diante. Quando nós passamos para a História 2, ainda no primeiro bimestre, fomos ali para a parte rosa, fim do Império Romano, reinos bárbaros, feudalismo. Agora, nós vamos voltar ali para a parte em verde, que é o História 1 do segundo bimestre. Vocês vão ver que o comecinho dos períodos da história grega entram um pouco ali na parte em bege. Só que a principal parte da história grega, a parte da qual nós mais vamos falar, está ali em verde em História 1. Para vocês entenderem isso, eu vou colocar aqui para vocês outra linha do tempo só com a história da Grécia. Como eu disse então, a história grega tem alguns períodos. Os primeiros 2 períodos ainda estariam dentro daquele período anterior que nós vimos em História 1 no bimestre passado, que convive com os egípcios, com os mesopotâmios. São os períodos pré-homérico e homérico. No período pré-homérico, o que acontece principalmente é a ocupação daquela região. Algumas pessoas começam a morar ali naquela região, começam a praticar a agricultura e desenvolver algumas civilizações. O que surge neste momento? As civilizações minoica e a civilização micênica. A civilização micênica foi uma das mais importantes desse período. Porém, nós sabemos muito pouco sobre eles, porque restaram poucas fontes históricas, apenas algumas escritas, e dessas escritas, as pessoas ainda não decifraram a escrita desses povos. Por isso, é difícil sabermos exatamente como eles viviam, quais eram suas crenças. No período homérico, acontece a chegada dos dórios. Os dórios chegam, eles eram conhecidos como povos do mar, e eles destroem essa civilização que tinha se estabelecido ali. Geralmente, esse período homérico é tratado como um período obscuro, porque as fontes históricas desse período são ainda menores, ninguém sabe ao certo como ele foi. A única fonte que é utilizada para falar desse período são os poemas homéricos. Só que aí está um problema. Esses poemas homéricos são poemas que tratam de uma literatura e que teoricamente teriam sido escritos por Homero. Só que aí vem o problema maior. Esse Homero provavelmente não existiu. Esses poemas surgiram a partir de uma tradição oral que durou mais de 400 anos. Então eles foram poemas escritos ao longo do tempo. Então como que você usa esse poema para falar de um período histórico? Ele não fala de um momento histórico apenas. Ele fala de um processo longo que demorou muito tempo para se formar, certo? Aí, então, nós chegamos no período arcaico. Quase tudo que nós vamos falar de Grécia, na verdade, tudo que nós vamos falar de Grécia é a partir do período arcaico. O período pré-homérico e o período homérico não são muito comentados, porque não são períodos conhecidos mesmo.
A partir do período arcaico, a Grécia passa a ter as características principais daquele povo. Principalmente, o que marca esse período arcaico é o surgimento das polis, certo? As polis gregas surgem no período arcaico. O que são essas polis? Nós vamos falar na aula logo na sequência. Depois do período arcaico, nós temos o clássico, que é quando as polis chegam ao seu auge, só que além do auge, elas também entram em decadência por causa das guerras, as guerras médicas e a Guerra do Peloponeso. Depois vamos ter aulas para falar só dessas guerras também. E por fim, o último período da história grega antiga é o período helenístico, que é quando Alexandre o Grande da Macedônia domina os gregos, as cidades, as polis, perdem sua independência e passam a obedecer Alexandre. Esse período é importante porque a cultura grega se espalha ao redor do mundo. Então, esses são os períodos da história grega. Pré-homérico e homérico é lá no princípio, poucas coisas nós sabemos desse período. O arcaico é quando as cidades gregas se formam. O clássico é o auge dessas cidades. E, por fim, o helenístico é quando elas são dominadas por Alexandre. Bom, então, neste momento, vocês já viram onde nós estamos no tempo, que depois que nós recuamos lá para trás novamente, e vocês já viram que a história da Grécia tem vários períodos. As coisas mais importantes que falamos sobre a Grécia, as características que a Grécia assumiu, pelas quais ela ficou mais conhecida, vão surgindo ali, como eu disse, a partir do período arcaico, principalmente com o surgimento da polis. Por isso, a primeira coisa que nós estudamos quando falamos de Grécia é essa questão da polis. O que é a primeira coisa que nós temos que ter em mente sempre que falamos da Grécia Antiga? A Grécia Antiga possuía certa unidade cultural, mas não possuía unidade política. Era uma unidade cultural e uma fragmentação política. O que significa isso? Ali na Grécia havia este povo que eles possuíam certos hábitos, certas crenças em comum. Então a religião, nas várias partes da Grécia, a religião era semelhante. A participação das Olimpíadas, todas as pessoas que se diziam de cultura grega participavam das Olimpíadas. A língua, os gregos falavam gregos, ou seja, religião, esporte, língua são fatores culturais. Os gregos possuíam, então, uma cultura em comum. Porém, cada cidade grega era independente. Ou seja, não dá para a gente ficar usando a nossa cabeça de hoje, que está acostumada com países, e imaginar a Grécia da Antiguidade como se ela fosse um país, como se ela fosse uma nação. Então, hoje em dia tem Brasil, tem Bolívia, tem Uruguai. Naquela época existia a Grécia, um país chamado Grécia. Não, lá existia apenas uma região onde as pessoas tinham uma cultura semelhante, só que cada cidade era independente. Cada cidade tinha o seu próprio modelo de governo, cada cidade tinha sua própria economia, cada cidade tinha suas próprias leis. Se você fosse de uma cidade para outra, você já era considerado estrangeiro, certo? Então, nós vamos falar depois da cidade de Atenas e a cidade de Esparta. Hoje de Atenas, semana que vem de Esparta. Se você vai de uma cidade para outra cidade, pronto, você já está no estrangeiro, você é um estrangeiro, você não é um cidadão ateniense, você veio de Esparta, porque cada cidade era o seu próprio país. O termo correto é cada cidade era o seu próprio estado. Por isso nós chamamos essas cidades de
cidades-estado, certo? Na época, qual era o nome que eles davam para essas cidades? O nome era polis. P-O com acento, L-I-S. Polis. Essa polis, inclusive, deu origem ao nosso termo política, certo? O que é política? Política é aquilo que você faz na cidade. O que você faz na polis é a política. Como a cidade se autogovernava, hoje a gente tem essa ideia. Política é o que governa um país, um estado. Tudo que governa é política. Por quê? Porque naquela época quem governava as coisas era a própria cidade. Entendido então? Cada cidade era independente, por isso nós chamamos de cidade-estado, ou então, usando o termo que eles mesmos criaram, falamos em polis. Tudo bem? Estas polis vão surgir no período arcaico, porém, elas vão gerar o enriquecimento de uma aristocracia. Para quem não lembra o que significa esta palavra, aristocracia significa uma elite que possui poder econômico e político. Uma parte da sociedade grega, dentro de cada cidade, começou a enriquecer e assumir o poder daquelas cidades. Por outro lado, o resto da população começou cada vez mais a empobrecer, sendo que até boa parte dessa população acabava se tornando escrava por dívidas. Então, situação de escravidão, de miséria, enquanto uma pequena elite governava a cidade e possuía o poder econômico. O que isso vai gerar? Tensão social, conflitos sociais. Essas pessoas, então, vão começar a fazer diversas revoltas. E a partir dessas revoltas, eles vão reivindicar direitos. Uma parte das pessoas, ao invés de pressionar por mais direitos, foram para outros lugares, dando origem à expansão colonial grega. Vamos lá, falando das duas coisas. Expansão colonial grega, como aumentava o número das pessoas e a qualidade de vida não era boa, elas iam para outros lugares e isso ficou conhecido como ou expansão colonial grega ou então como diáspora grega, que é a ida dos gregos e da cultura grega para lugares onde não era a Grécia, ou seja, para a Itália, para o norte da África. Só que mesmo se eles estivessem na Itália, no norte da África, independente de onde eles estivessem, eles continuavam sendo gregos, porque grego não é um território, não é um país, grego é uma cultura. Beleza, primeiro ponto. Isso resolve os problemas sociais? Não. Aí tem a questão das revoltas e da pressão por direitos. O grande direito que eles conquistaram foram as leis escritas. Por que leis escritas são tão importantes assim? Porque, vamos lá, eu não disse que existia essa elite que governava? Quem que administrava a justiça? Essa mesma elite. Então, na hora de julgar, quando não tinha nenhuma lei, eles tomavam a decisão que eles queriam. Isso dava um certo poder para eles fazerem o que eles quisessem com as demais classes. A partir do momento em que se conquistam leis, tudo começa a ficar mais controlado, certo? Essa é uma conquista das polis gregas durante o período arcaico também. Vamos lá. Agora, para exemplificar isso, nós vamos falar da cidade ateniense, da cidade de Atenas, que, além de conquistar leis, acabou descobrindo, acabou criando uma nova forma de política que é importante para nós até hoje. Qual é essa forma de política? É a democracia. Vamos lá. Primeiro, cidadãos atenienses revoltados. Mesma coisa que eu falei de todas as cidades acontecia lá. As classes menos favorecidas ali, então, estavam em revoltas, estavam exigindo cada vez mais direitos. Neste momento, surgiu uma figura chamada Solon, que vai criar as leis escritas para Atenas, no ano de 594 a.C.
Só que os atenienses não pararam por aí. Eles continuaram pressionando essa elite até que em 509 ou 504, 509 a.C., Clístenes, um outro ateniense, faz uma reforma nas leis de Solon. Qual é a reforma que ele introduz? A partir daquele momento, ele diz que não vai mais existir uma elite governante. A partir daquele momento, todos os cidadãos atenienses vão fazer parte da política. Todos os cidadãos, a partir daquele momento, ganharam direitos políticos de participação e de decisão na política grega. Certo? Palavrinha grega para povo, demo. Palavrinha grega para governo, cracia, certo? Tanto que vocês, aristocracia, uma elite que governa. Teocracia, que a gente viu lá no Egito, um deus que governa. Agora aqui, democracia, o povo é que governa, certo? Oh, que coisa linda! Os gregos descobriram a democracia, todos os cidadãos têm direito, muito legal. Porém, nem todas as pessoas eram cidadãs. E isso é o grande problema da democracia ateniense. Dizer que todos os cidadãos tinham direitos políticos não significa que todas as pessoas tinham direitos políticos. Porque eles simplesmente excluíam da classe dos cidadãos 3 grupos muito numerosos de pessoas. Primeiro, todas as mulheres estavam excluídas da política. Segundo, todos os estrangeiros estavam excluídos da política. Lembrando que estrangeiro não é a pessoa que veio do outro lado do mundo naquela época. Você veio da cidade vizinha, você já é estrangeiro. Então, mulheres eram excluídas, os estrangeiros, às vezes chamados metecos, também eram excluídos, e os escravos também eram excluídos. Ou seja, grupos muito numerosos, com certeza a maior parte da população de Atenas era excluída da vida política. Para você ser cidadão, você precisava ser homem, não ser escravo e ser filho de pais atenienses. Ou seja, você tinha que ser ali de Atenas, não ser escravo e ser homem. Era uma democracia, portanto, excludente. Ué, por que então que se chama de democracia? Isso lá, raio, é democracia? Vamos lá. Eles próprios chamavam aquilo de democracia. E a ideia em si de que todos os cidadãos podem participar da política é a ideia que no futuro vai inspirar nossas democracias modernas. Então, primeiro ponto para a gente chamar de democracia, eles chamavam desse jeito, e é a primeira vez que surge na história essa ideia de que todos os cidadãos devem participar. Segundo ponto, se a gente compara esse regime político ali de Atenas com os outros que existiam no momento, aí ele realmente se parece democrático. Isso vai ficar mais claro depois quando a gente falar de Esparta. Porque, vamos lá, aqui em Atenas muita gente era excluído. Só que na cidade, nas grandes reuniões de praças públicas, eles organizavam 30.000 pessoas que tomavam as decisões. Então 30.000, mesmo que não era a maior parte da população, já era uma quantidade considerável de pessoas. Em Esparta, uma cidade que tinha muitos habitantes, tudo era decidido por 30 homens que deviam ser mais velhos de 60 anos e tomavam todas as decisões para todas as pessoas da cidade. Então, quando a gente falar de Esparta, que a gente comparar esses dois modelos, a gente vai ver, por isso que se chama democracia, porque aqui 30 pessoas governavam e aqui 30.000. Então, é excludente? É um modelo de democracia ótimo, maravilhoso? Jamais. Porém, é a primeira vez que surge essa ideia de que os cidadãos é que devem governar. Então, quando nós falamos de democracia ateniense, primeiras diferenças para a nossa democracia.
Hoje não existe escravidão. Qualquer lugar, se você falar a escravidão é válida, a escravidão está dentro da lei, isso jamais pode ser considerado uma democracia. Nos padrões de hoje, jamais um lugar que tem escravidão pode ser considerado democrático. Segundo ponto, excluir as mulheres. Se exclui as mulheres dos direitos políticos, isso não pode ser considerado democrático também. Além desses pontos, uma outra diferença entre a democracia grega e as modernas é que lá na Grécia havia uma democracia direta. Hoje em dia, nossa democracia é indireta. O que significa democracia direta e indireta? Na democracia indireta, que é a que a gente vive hoje em dia, como que funciona? Você, cidadão, não toma decisões políticas. É muito raro, momentos de plebiscito, etc., que nós, cidadãos, tomamos as decisões políticas. O que nós fazemos? Nós temos o direito ao voto para escolher os representantes que vão tomar as decisões políticas. Então, o povo, os cidadãos, têm um poder indireto. Nós não tomamos as decisões, nós não fazemos a escolha. Nós escolhemos a pessoa que vai tomar as decisões e que vai fazer as escolhas. Na Grécia, eles escolhiam direto as propostas. Isso ali em Atenas funcionava melhor porque era uma cidade. Então vamos lá, surgiu um problema no comércio sobre os impostos. Quem que vai decidir isso? Todos os cidadãos. Pega o fim de semana, se juntavam todas as pessoas na praça pública, que era conhecido como ágora, e nessa ágora juntavam milhares de pessoas. Cada pessoa, assim, quem quisesse discursar, podia fazer um discurso defendendo a opção A ou B, por exemplo, se fosse aumentar ou diminuir os impostos. Tinha um discurso que falava a favor de aumentar os impostos, outra pessoa fazia um discurso a favor de diminuir os impostos. E, por fim, tinha uma votação. Todos os cidadãos votavam se aumentava ou se diminuía o imposto. A cidade está se envolvendo em uma guerra. Os cidadãos iam lá e votavam se queriam participar da guerra ou não participar da guerra. Ou seja, não eram os governantes, os representantes eleitos pelo povo que tomavam as decisões. Eram os próprios cidadãos que tomavam essas decisões a partir de votações em praça pública, chamada ágora. Tudo bem então, gente? O que eu precisava falar de Grécia para vocês hoje era isso. Agora, a partir da semana que vem, nós vamos falar de Esparta e vamos falar também da cultura grega, que, sem dúvida, é uma das coisas mais importantes, porque eu não falei que a unidade dos gregos é justamente a cultura deles? Então, religião grega, filosofia grega, tudo isso é extremamente importante quando nós falamos de Grécia. E por fim, vamos falar então das guerras, certo? As duas principais, guerras médicas e guerra do Peloponeso, que são guerras muito famosas nas quais os gregos se envolveram. Beleza?